Olá pessoal, boa noite. Como vocês estão? Como é que tá o som aí? Tudo certinho? Internet funcionando? Aqui quem fala é o Paulo Henrique da Silva. Estamos aqui no Minha OAB Online, ao vivo. Você que nos acompanha aí, nosso abraço, desde já. E nós vamos falar um pouquinho hoje com relação ao Conselho Tutelar. Obrigado àqueles que nos assistem aí, Você que está conosco, muito obrigado. O Estatuto da Criança e Adolescente, como nós sabemos, ele foi instituído pela a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, E o que vem a ser o Estatuto da Criança e Adolescente? Ele vem para garantir e dar cumprimento à efetividade no que diz respeito às crianças e ao adolescente, Com o passar do tempo, com o passar dos anos, o direito ele foi evoluindo, Os direitos, principalmente no que diz respeito aos direitos humanos, eles foram evoluindo e o legislador, em 1988, estabeleceu a Constituição Federal Brasileira, a Constituição da República, a qual nós estamos na vigência até os dias de hoje. E o legislador ele viu que a Constituição Federal trazia muitas mudanças, no que diz respeito à Constituição, no que diz respeito aos direitos humanos. Então, o que acontece? O legislador entende que o Estado tem que acompanhar essas alterações. O Estado tem que acompanhar com essas significativas mudanças. Então, o legislador, em 1990, estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lá no artigo da Constituição que fala dos direitos sociais, traz consigo que é dever de todo, é dever do Estado, a educação, a saúde, a segurança das crianças, principalmente das crianças e dos adolescentes. Então, dentro desse contexto histórico, um abraço para meu amigo Andrew, que nos assiste aí, o Felipe Valadares Moura, um grande abraço, Felipe, nos assiste aí. Então, diante dessa mudança de dogmática, diante dessa mudança que a Constituição Federal trouxe, o legislador ele tinha que acompanhar no que diz respeito aos direitos humanos. Então, nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá no artigo, a partir do artigo 131 ao artigo 140, nós temos disposições especiais no que diz respeito ao Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão permanente que visa dar efetividade e dar cumprimento aos deveres e aos direitos das crianças e dos adolescentes, Então, cada município ele tem que ter um Conselho Tutelar. Para que serve o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar simplesmente fiscaliza, e aplica a legislação no que diz respeito às crianças e aos adolescentes. Como já disse aqui, é um órgão permanente, não é vinculado à justiça, mas pode sofrer fiscalização do Ministério Público e fiscalização do Poder Judiciário, ok? É uma questão importante que isso pode ser abordado na sua prova. O Poder Judiciário e o Ministério Público podem fiscalizar o Conselho Tutelar. E como é composto o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é composto por 5 membros, que são os conselheiros tutelares, e esses conselheiros eles são eleitos, uma votação, a votação em que o voto é secreto e facultativo. O voto é secreto e facultativo nesse sentido, ok? Então se atente a isso também. É voto através do voto. O voto tem que ser secreto e é facultativo. Podendo esse conselheiro, após, ele vai ter um mandato de 4 anos. Então, você é conselheiro tutelar, você eleito com o voto secreto, você tem um mandato ali de 4 anos. A legislação
antiga, né? Esse artigo foi modificado. Atenção, pessoal, esse artigo foi modificado recentemente pela Lei 13.824 de 2019. Antigamente, o conselheiro tutelar, ele somente poderia ter uma recondução. O que é uma recondução? Ele seria eleito uma vez, ele poderia se candidatar para mais 4 anos de mandato, só, né, por uma única vez, seguido. A Lei 13.824 mudou isso. Então, a partir de agora, o conselheiro tutelar que quiser, por mais de uma vez consecutiva, ser, né, conselheiro, ele pode, desde que ele seja eleito pelo voto, né, ele pode ele pode continuar com exercendo esse mandato, né? Um grande abraço, nossa amiga Sabrina, muito obrigado por nos assistir aqui, beleza? Fica conosco aí. Então, ele pode, por esse mandato, ele pode, né, se reeleito por mais 4 anos. Então, essa é uma alteração importante que foi feita na legislação nesse ano aí. Nós tivemos outras que já foi abordada na nossa live anterior, mas hoje nós vamos tratar especificamente dessa aí, que é importante você observar isso aí. Então, a partir de agora, nossa amiga Ariadne, muito obrigado pela sua presença, está conosco aí, né? Então, a partir de agora, você deve observar isso aí, grife lá no seu ECA, no seu vadimeco, vá lá e no que diz respeito ao conselho tutelar, o artigo que se refere à eleição e risque lá a questão da recondução, ok? Como nós já vimos, é um órgão permanente, um órgão que não está vinculado, né, ao Poder Judiciário, mas que pode sofrer fiscalização também do Ministério Público. É importante salientar que essas alterações, elas podem cair na sua prova. Então, você deve observar bem isso aí. Ok? O conselheiro tutelar, nós dizemos, 5 membros irão compor o conselho tutelar, né? Deverão ser votados de maneira voto secreto e facultativo. Após essa eleição, eles tomarão posse no cargo todo dia 10 de janeiro, posterior ao da votação, ok? E todo dia 10 de janeiro, posterior à sua eleição, ele vai tomar posse desse mandato aí de 4 anos. 4 anos, ok, pessoal? Então, observe o seguinte, é vedado o conselheiro tutelar prometer vantagem, prometer que vai dar alguma vantagem a alguém se for eleito, né? Isso aí está lá no artigo 139, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não pode prometer oferecer vantagens à pessoa, oferecer vantagens aí a terceiros, ok? Isso também é importante você saber. Outra coisa importante sobre o conselho tutelar, que é importante nós salientarmos aqui, ele não possui personalidade jurídica. O conselho tutelar, ele não possui personalidade jurídica, ok? Importante você observar isso, porque ele está incluso na estrutura da administração pública municipal, né? Existe um órgão que é responsável pelo conselho tutelar, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ok? Esse é o responsável pelo conselho tutelar. Então, ele está integrado na administração pública municipal, ok? Como nós estávamos trabalhando com relação ao conselheiro. O conselheiro, ele é eleito. Ele está ali, vai tomar posse todo dia 10 de janeiro, né, posterior à votação em que ele foi eleito, e ele tem direito a alguns benefícios, né, previdenciários trabalhistas. Quais sejam eles? Ele tem direito à contribuição previdenciária, a gozar de férias com um terço constitucional, tem direito aí ao salário, né, maternidade, tem direito à licença também,
maternidade, né? E algumas outras vantagens que lei municipal vai poder estabelecer. Coisa, pessoal, outra coisa importante, tem direito à licença maternidade e à licença paternidade também, né? Caso o conselheiro tutelar seja homem, ou maternidade, caso o conselheiro seja mulher. Ok? Vejamos também aspectos importantes com relação aos impedimentos, né? Aos impedimentos relacionados ao conselheiro. Não pode no mesmo conselho, marido e mulher, o cônjuge, não pode estar, ele é impedido de participar junto com o conselho, né? Também os descendentes e ascendentes, né? Sogro, genro, não pode estar presente no mesmo conselho. No mesmo conselho ali, não pode estar presente ele. Grande abraço, Amanda Sanches, está conosco aí, seja bem-vinda à nossa live. Então, não pode estar conosco, não pode compor o conselho tutelar, cônjuge, né, o marido ou mulher, não pode, os descendentes, os ascendentes, sogro e nora. Essas pessoas elas não podem compor, né, o conselho tutelar. Eles não podem compor no mesmo membro ali. Aqueles 5 membros do conselho não podem ser cônjuge, ascendente, nem descendente, nem sogro, nem nora, nem genro. Ok? Outra coisa também importante, no que diz respeito ao requisito para a criação do conselho tutelar. Caso o município não possua um conselho tutelar, a competência para estabelecer esse conselho tutelar aí é do juiz da vara da infância e da juventude. Ok? Caso não haja no município conselho tutelar, essa competência para estabelecer o conselho tutelar, ela é do juiz da vara da infância e da juventude. Ok? Importante também, pessoal. Mas qual a função que desempenha o conselho tutelar na prática? Veja, ele é responsável por avaliar e apreciar denúncias oriundas de violência, né? Seja ela violência física, seja abandono de incapaz, seja o abandono material da criança e do adolescente. Então, o conselho tutelar, ele visa fiscalizar essas crianças que estão expostas a riscos sociais. Vejam, ele recebe uma denúncia, ele se dirige ao local, faz uma avaliação do local, né? Faz uma avaliação da situação que a criança se encontra naquele momento, um estudo social de como é ali a vivência da criança naquele ambiente, se aquele ambiente é hostil para a criança ou adolescente, né? Se ele está em algum estado de abandono, seja um abandono material, às vezes a criança não está frequentando a escola de maneira correta, a criança está em déficit na sua casa, né? Por negligência dos seus pais ou responsáveis. Então o Conselho Tutelar ele tem a competência para fiscalizar essas casas, fiscalizar esses lugares em que a criança ou adolescente está em situação de risco social, que nós temos que é importante salientar que muitas crianças que vivem nesse risco social, né? Então, o Conselho Tutelar, quando ele recebe uma denúncia, ele procura investigar e fazer uma sindicância com relação ao que essa criança está passando, né? Dependendo do relatório, dependendo da situação, o Conselho Tutelar ele vai pedir, né, através do estudo técnico, um estudo social, informar o Ministério Público para que o Ministério Público possa tomar as devidas providências, sejam pedindo para que a criança seja afastada do lar, seja a suspensão do poder de família, que essa criança seja realocada para
Né, Ariage, muito obrigado. Você nos acompanha aí. A Gleice também nos acompanha, né? O Desal nos acompanha. Pessoal, muito obrigado. Você que nos acompanha aqui. A gente sempre quer dar um material de qualidade, contribuir para que vocês, né, estejam aí aprendendo um pouco mais. Ok? Um grande abraço a todos vocês. Então, pessoal, voltando ao nosso raciocínio aqui. É responsabilidade do Conselho Tutelar encaminhar essas crianças para o Ministério Público, né? Encaminhar a situação dessas crianças através de um estudo social, um laudo técnico, né, que vai ser feito pelo Conselho Tutelar, sejam, né, através do psicólogo, um assistente social. Esse estudo, esse relatório será passado ao Ministério Público, que vai tomar as devidas providências, seja instaurando um procedimento administrativo, né, seja instaurando aí uma ação civil, ajuizando uma ação civil pública, né, podendo pedir o afastamento do poder familiar, que essa criança seja realocada para um abrigo enquanto dura, né, o trâmite processual. O que não pode é que essa criança fique à mercê, né, da sociedade, à mercê desses riscos sociais que rondam, né, esse ambiente em que ela está. Então, é de importância suma que o Conselho Tutelar ele esteja bem estruturado, seja bem, né, organizado para atender essa criança, esse adolescente que chegam, né, lá, esses adolescentes que chegam lá para ajudar, ok? Então eles têm essa necessidade de estar com a criança, essa necessidade de fazer esse processo, fazer esse alinhamento, né? Vejamos que o Conselho Tutelar trabalha juntamente com o assistente social, juntamente com o Ministério Público e o Poder Judiciário, para que essa criança ela não sofra tanto durante os trâmites processuais, né? Sejam aí essa discussão importante. Um grande abraço, nosso amigo Alain, está aí conosco também, Alain. Muito obrigado. Então, é importante que haja por parte do Conselho Tutelar uma efetivação, uma fiscalização para que as crianças e os adolescentes não continuem nessas áreas, nesse risco social. Então, importante você saber que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, que está ligado ali na estrutura da administração pública municipal, que os conselheiros tutelares, eles são eleitos de 4 em 4 anos pelo voto secreto e facultativo, né? Ele não possui personalidade jurídica, observe bem, ele não possui personalidade jurídica, né? O Conselho Tutelar não possui, mas ele está sujeito à fiscalização do poder público, na pessoa do Ministério Público e do Poder Judiciário, ok? O conselheiro tutelar, ele pode ser reeleito por mais de uma vez, desde que haja uma votação com um voto secreto e facultativo, ok? Lei 13.824 de 2019 trouxe essa alteração, ok? Então, um conselheiro tutelar pode ser reeleito por várias reconduções. Importante também informar vocês que o Conselho Tutelar é composto por 5 membros. O Conselho Tutelar é composto por 5 membros. Isso pode cair na sua prova, né? Nós tivemos agora no domingo, segunda fase do exame, né, da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, e estamos nos preparando para o próximo exame. Ok, pessoal? Então isso pode cair no seu conteúdo, por isso pode cair nas 2 questões que estão lá na prova de ordem. Essas questões podem fazer a diferença para você. Pode ser a sua aprovação, pode ser também que elas te reprovem. Beleza? Vamos seguindo aqui o nosso conhecimento. Podemos ver também, se por acaso o município ele não possui conselho tutelar, pode o juiz da Vara da Infância e da Juventude estabelecer, né? Ele tem competência para isso, o juiz da Vara da Infância e da Juventude, ele tem competência para estabelecer ali, né? Caberá a ele estabelecer o conselho tutelar naquela comarca na qual ele está
residindo na comarca na qual ele está ali trabalhando, está lotado. Ok, pessoal? Podemos observar também que o Conselho Tutelar, ele é ligado ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Então ele tem essa vinculação aí, não tem personalidade jurídica, mas ele é vinculado ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Ok, pessoal? Vou tomar uma aguinha aqui, porque a garganta está começando a travar. Outra coisa importante, o conselheiro tutelar ele tem direito a alguns direitos previdenciários e trabalhistas, sejam eles a contribuição trabalhista, ao gozo das suas férias, né, juntamente com o texto constitucional, a licença maternidade, licença paternidade e uma gratificação natalina, ok? Então, esses são aí alguns dos que estão aí lá no artigo 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Traz lá esses direitos trabalhistas previdenciários. Observemos também, pessoal, lá no artigo 140, que traz os impedimentos, as pessoas que são impedidas de estar no mesmo conselho ali. Ascendente, descendente, marido e mulher não podem, né? O cônjuge, sogro, genro e nora também não podem, né? Pessoas que têm ali um grau de parentesco, eles não podem estar ali no mesmo, lotado no mesmo conselho. Lembrando, no mesmo conselho que é formado por 5 membros, não pode haver ali marido e mulher, não pode haver ali genro, né? Não pode haver ali sogra nem genro juntos. Ok, pessoal? Importante observar isso aí. Vimos também que a finalidade do Conselho Tutelar é fiscalizar crianças em risco social, crianças que estão em risco social. Essa é a finalidade principal do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ao receber uma denúncia, vai averiguar, fazer um relatório, um estudo social, um estudo técnico da situação em que a criança se encontra e passar para o Ministério Público para que ele tome as devidas providências, seja fazendo o afastamento do lar, né, do poder familiar, seja relocando essa criança ou adolescente para uma instituição, né, que acolhe crianças em situação de risco, seja ele também pedindo aí a extinção do poder familiar. Isso vai encaixar no caso concreto. O Ministério Público vai avaliar e, no caso concreto, vai tomar as medidas providências. Ok, pessoal? Então, o que nós tínhamos para falar com relação a isso, ao Conselho Tutelar? É isso aí. Peço que você, que vai fazer o exame, ou também a título de conhecimento, você quer aí ter um conhecimento maior no Estatuto da Criança e do Adolescente, você faça uma leitura concisa dos artigos 131 a 140, que vai tratar especificamente do Conselho Tutelar. Ok, pessoal? Lembrando de fazer nessa leitura lá atentamente um asterisco na alteração que foi feita pela Lei 13.824, que alterou o mandato, né, do conselheiro tutelar. Ele pode ser reeleito por várias vezes, ok? Então, fica por aqui. Eu fico por aqui. Um grande abraço a você que nos acompanha, você que nos acompanhou ali, o nosso amigo Bio Andrade, né? Meu amigo Newton Diniz. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Agradeço a vocês, né? Compartilhe nas redes sociais aí, no Instagram, né? Divulgue lá, nos ajude a divulgar esse projeto, né, da OAB, minha OAB online, né? Coloque lá, nos marque, me marque. Qualquer dúvida, pessoal, pode chamar no Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca do Estatuto da Criança e Adolescente, pode me procurar no Instagram. Paulo Henrique é o meu nome no Instagram. Me adicione e eu estarei aí sanando as suas dúvidas, né? Estarei aí solucionando os seus questionamentos que vierem, porventura, a surgir. Ok, pessoal? Um grande abraço, desejo a todos vocês uma boa noite, né? E que Deus os abençoe. Ok? Até a próxima. Minha OAB, o sonho a seu alcance. Grande abraço, pessoal.
Compartilha conosco aí.